Olá, minha gente, lá vamos nós para a aula 57 e hoje nós vamos pegar as duas últimas aulas que a gente teve aqui, 55 e 56, e concluir a pororoca de pensamentos que teve. A gente falou sobre autoestima na aula 55, a gente falou sobre autenticidade e liberdade na aula 56, e tinha uma coisa me incomodando desde a 55, sei que eu senti que ficou faltando, né? Mas ela já estava tão imensa. E aí eu deixei pra lá, mas não, precisamos falar sobre isso. Quando eu fiz a aula 56 eu entendi o que estava me incomodando e cá estamos na 57. Antes até de eu me apresentar, eu quero dizer que eu moro num lugar que é muito barulhento. Em todas as gravações, todos os vídeos e aulas a gente tem que lidar com o barulho. A maioria, graças a Deus, não passa pelo microfone. Mas hoje, especialmente, tem 2 prédios com a parte terra em obra, um prédio sendo construído e uma reforma num apartamento do prédio do lado, que deve ser meio no mesmo andar que eu. Tem um cara com uma maquita e um cara com uma marreta non-stop. Não tem nada que eu possa fazer, gente. Eu não vou fechar a janela porque tá calor, seja o que Deus quiser. Então vamos lá, meu nome é Roberta Caruzzi. Esse é o canal de aulas. A gente tem um canal de vídeos, tem um podcast, tem 2 livros, temos o serviço de atendimento ao burnoutado, temos um aulão sobre desbiose intestinal e burnout, temos um aulão sobre como o açúcar piora seu burnout, temos a minha história com burnout que está sendo contada em 6 episódios lá no podcast. Temos pouco engajamento porque falamos de coisas difíceis de serem ouvidas. Então o link de tudo isso que eu falei está aqui embaixo no descritivo. E eu te peço para dar like, compartilhar, se inscrever. Porque tudo isso ajuda o YouTube a oferecer esses vídeos a mais gente que precisa ouvir isso daqui. Lembrando que as aulas têm divisão de capítulos. Então sempre tem a introdução, a aula em si e o encerramento. Quando você já é de casa pode pular direto para a aula clicando aqui embaixo no capítulo. E o segundo livro traz as primeiras 50 aulas aqui do canal, não só transcritas, algumas eu reescrevi inteiras, em outras eu acrescentei coisas. No link aqui embaixo você vê o índice para conhecer melhor o livro, o tema das aulas, o que tem na introdução, e pode comprar a versão e-book ou a versão impressa. Gente, hoje especificamente eu quero falar sobre a autoeficácia, porque é na noção de autoeficácia que reside o principal problema da autoestima do burnoutado. Então vamos começar mais conceitualmente falando sobre os 4 pilares da autoestima, porque se fala muito em autoestima, mas não se fala tanto sobre o que compõe a nossa autoestima. E quando a gente entende o que compõe, vai ficando mais fácil da gente entender o que é uma boa autoestima, né? Quando a gente entende esses pilares, a gente entende o que se soma e se combina para permitir que a gente tenha uma autoestima alta ou uma autoestima baixa. O primeiro pilar, imagina 4 colunas de sustentação como um prédio, tá? 4 colunas que sustentam o primeiro andar do prédio, ok? Cada uma dessas colunas sustenta a nossa autoestima. Cada um desses pilares sustenta a nossa autoestima, tá? E a nossa autoestima é a base estrutural da nossa vida, porque tudo o que a gente faz, tudo o que a gente constrói, depende dessa imagem que nós temos sobre nós mesmos, depende da firmeza dessa estrutura para aguentar o peso das coisas que nós vamos construir na nossa vida. Se um desses pilares estiver instável, tudo desmorona e a gente fica refém da opinião das pessoas ao nosso respeito. Chegaremos lá. Aqui eu só preciso que você entenda que cada pilar que eu vou falar agora é uma coluna de sustentação que sustenta o primeiro andar ali, que é a nossa autoestima, tá? Então, o primeiro pilar é o autoconceito, ou seja, o conceito que nós temos sobre a nossa própria pessoa, como a gente se percebe no mundo, o tanto de carinho, reconhecimento, validação que nós damos a nós mesmos, ou seja, como a gente se vê como pessoa, como a gente está ciente dos nossos pontos fortes e dos pontos fracos, das nossas virtudes e das nossas imperfeições.
e de como a gente consegue, a partir daí, entender o nosso valor pessoal, tá? O segundo pilar é a autoimagem, que é meio o pilar do autoconhecimento, mas aqui mais voltado à nossa aparência, à nossa embalagem, ao que externamente a gente apresenta ao mundo, em como a gente comunica o nosso valor conceitual ao mundo na primeira impressão, nos primeiros 5 segundos. E aparência não é só sobre a gente estar ou não dentro de um padrão de beleza. Não é se a gente é bonito ou feio, gordo ou magro, mas como a gente se vê externamente. Por exemplo, eu sou gorda, mas eu chego sempre sorrindo, né? Eu sou simpática, eu sou brincalhona. Isso gera uma primeira impressão geralmente muito boa, entende? Tem mais a ver com a atitude e a postura do que necessariamente com os traços e com o shape, tá? O terceiro... Ai, meu Deus, o homem desligou a Maquita. Deus seja louvado. O terceiro pilar é o autorreforço. Ou seja, como a gente se trata. Se a gente valida os nossos esforços. Se a gente comemora as nossas conquistas. Se a gente se elogia. Se a gente tem autocompaixão. Compaixão, que é o oposto de autopiedade. Tá? A autocompaixão não é ter pena da gente. É o oposto disso. Se a gente consegue, diante de uma frustração, tirar um aprendizado e uma motivação, e não só ressentimento amargo que faz a gente desistir. Tá? E o quarto pilar é o pilar da autoeficácia. O homem ligou a Maquita de novo. A autoeficácia é o quanto a gente confia em nós mesmos a respeito das nossas habilidades e das nossas capacidades. É o quanto a gente confia em nós mesmos, em cumprir metas, em confiar que as coisas vão dar certo, em manter um propósito, um objetivo. Eu destrinchei os 4 porque eu quero começar a falar da autoeficácia. Porque eu acho que é aqui onde fica mais clara a dificuldade da pessoa burnoutada ou da pessoa com potencial para burnoutar se manter com uma autoestima elevada. Eu acho que ninguém aqui vai discordar a respeito do burnout. Gente, essa Maquita tá me tirando a concentração num grau que vocês não fazem ideia. Meu Deus do céu, vamos lá. Eu acho que ninguém aqui vai discordar a respeito do burnoutado ser uma pessoa que tem uma sensação de incapacidade muito forte. E não é que ter acontecido um burnout na nossa vida faz a gente começar a se achar incapaz. É o contrário. É porque a gente sempre se achou incapaz que a gente burnoutou. Porque a pessoa que se considera incapaz não consegue acreditar... Eu vou fechar a janela. Porque a pessoa que se considera incapaz, ela não consegue acreditar que ela possa mudar as coisas na vida dela. É a pessoa que tem a nítida sensação de que não importa o esforço que ela fizer, ela nunca vai conseguir mudar nada na sua vida. Ela pode mudar de emprego, mas ela vai continuar com uma sensação de que ela não é boa o suficiente. E se ela continua com uma sensação de que ela não é boa o suficiente, ela vai estar sempre agarrada naquele emprego, como se fosse uma boia de salvação, com muito medo de ser demitida a todo momento, nunca vai sair por conta própria, porque ela tem muito medo de ser rejeitada, de sair dali e não encontrar uma coisa melhor ou qualquer coisa e ficar sem nada. Então ela se mantém nesse mesmo padrão sempre, que é o padrão da vítima. É o padrão de quem faz o melhor que pode, mas sempre é injustiçado. Sempre acontece alguma coisa que faz com que essa pessoa se sinta desamparada, perdida, frustrada. Seja porque quando criança você foi super protegido e invalidado, como eu, e entendeu com isso que você não é capaz de fazer as coisas sozinho. Seja porque quando criança você foi negligenciado e abusado e entendeu que você não merece nada de bom e não consegue fazer as pessoas te admirarem. A questão é que você acredita de alguma forma que você é impotente diante da vida. Que a vida está sempre te obrigando a ir por um caminho que na verdade você não queria ir. Que ninguém te ajuda, que você não tem saída, que a única coisa possível de se fazer é exatamente o que você já vem fazendo há bastante tempo e não parece estar mudando nada. Não parece que você está conseguindo mudar alguma coisa. E você insiste que quem fala que dá sim para mudar
na verdade, não sabe da sua realidade, não sabe da sua situação, não está entendendo como é a sua vida, por isso que ela fala isso. Eu comecei por esse pilar porque ele é o que, quando está instável, quando está rachando, sem força para sustentar a estrutura toda, é o que mais nos estressa. E ele não fica firme enquanto a gente não consegue entender quem a gente é e a força que a gente tem. Vamos voltar lá na aula 55 para relembrar o que é autoestima alta. A autoestima alta não é você ter sempre a certeza de que o que você fizer, você vai ser aplaudido. Isso aí é fuga da realidade, é um narcisismo, não é autoestima alta. Autoestima alta é você não precisar que te aplaudam. Volta lá na imagem do prédio sustentado pelos 4 pilares. Nós temos esses 4 pilares que sustentam a nossa autoestima. Mas se esses pilares estiverem em cima da areia da praia, eles vão ficar firmes? Firmes a ponto de segurar uma estrutura de maneira estável? Jamais. Então a gente precisa falar também sobre o solo em que esses 4 pilares estão construídos. Tá? Esse chão onde esses pilares da nossa autoestima estão construídos é a nossa capacidade de criticar quem nos critica. Eu explico. Quando alguém faz uma crítica para você, sobre você, você tem 2 formas de agir a partir disso. A primeira forma é você acreditar no que a pessoa está falando e se sentir mal, e se repreender, e se cobrar ser diferente, e se lhe convencer de que você está errado e tentar de alguma forma mostrar na primeira oportunidade que aquela pessoa está errada. Virar esse jogo. Talvez você fique com raiva, talvez você grite com a pessoa que te criticou, talvez você fique triste, talvez você tenha vergonha, talvez você não durma porque ficou muito ansioso. E a segunda forma de lidar com isso é você entender de onde está vindo aquilo. Então, aquela pessoa está falando aquilo porque é verdade? E se for verdade, se ela tiver razão, é do seu interesse mudar? Ou ela está falando porque é uma opinião dela que não tem nada a ver com você? Vamos pegar exemplos que eu dei na aula 55. Quando eu fui promovida, uma pessoa me falou que eu poderia me vestir melhor para visitar os clientes. Eu fiquei puta, fiquei com raiva, fiz birra, porque eu nunca reagi bem a críticas, uma vez que eu fui criticada e invalidada a vida inteira dentro de casa. Mas depois que o meu ataque de pelanca passou, eu percebi que a pessoa tinha razão. E que ela não estava propondo que eu me vestisse igual a ela, que andava toda de taierzinho. E aí eu achei o meu jeito de me vestir de uma forma mais coerente com a expectativa do que um cliente espera de alguém do alto escalão da empresa, sem com isso deixar de lado a minha liberdade, a minha autenticidade, meu conforto. Aula 56. Minha tia falava que eu era horrível e repulsiva porque eu era muito gorda. Até os meus 50 anos, eu nunca tinha me dado conta que ela me humilhava por eu ser gorda, porque ela tem um problema de autoimagem e ela só se sente bonita quando aponta o quanto alguém do lado dela é gordo ou feio, que para ela é a mesma coisa. Então, cada vez que eu ouvia que eu era gorda, eu me convencia mais fortemente que eu era do mesmo tamanho da Thaís Carla, independentemente de eu estar 1 ou 40 quilos acima do peso ideal. E aí eu me sentia culpada, né? Afinal de contas eu não estava conseguindo, abre aspas, resolver este problema, fecha aspas. E aí eu me sentia culpada, eu comia para me sentir melhor, e aí eu ficava presa nesse ciclo de angústia. Pergunta: é culpa da minha tia que a minha autoestima era ruim? Não, mas é culpa dela que a minha autoestima ficou ainda pior, porque ela mexeu fundo na minha noção de autoimagem quando a nossa autoimagem está sendo construída, né? Na idade que a nossa autoimagem está sendo construída.
E a autoimagem de uma menina é construída pelas mulheres da família que estão à sua volta. E eu tinha minha tia me criticando e minha mãe se omitindo de me defender, proteger ou mostrar que não era tão ruim assim quanto estava sendo falado, né? Mas enfim, coisas a serem tratadas na terapia. Hoje, se a minha tia falar alguma coisa, eu vou saber que aquilo é dela, não é meu, não tem nada a ver comigo. Ela não tá falando de mim, você entende? Agora, se ela falar e doer em mim, eu vou procurar entender o que tem em mim que ainda concorda com isso que ela tá falando. Bom, esse assunto da minha tia realmente não me dói mais, porque eu entendi ali a dinâmica. Vamos pegar uma outra coisa. Semana passada, teve um Reels meu que furou a bolha. E aí rolou uma thread ali nos comentários, a partir de uma resposta que eu dei para alguém, sobre como eu só quero dinheiro, como eu só penso no lado comercial. Enfim, a thread Roberta é mercenária. Eu sei que isso é deles. Nenhuma parte de mim concorda que eu estou produzindo o conteúdo, fazendo aqui a minha aula ou qualquer coisa que eu fizer em qualquer rede, com o único objetivo de ganhar dinheiro em cima das pessoas, sem me importar se eu estou ajudando ou atrapalhando cada um. Talvez eles tenham se decepcionado com algum influencer de quem eles compraram alguma coisa que não foi o que eles esperavam. Sei lá, é um problema da terapia deles. Mas eu sei que eu não faço, nunca fiz e nunca farei o meu conteúdo só pensando em dinheiro. Eu atendo pro bono, eu tô fazendo aqui essas aulas que muitos influencers fecham depois de 24 horas sem te cobrar nada, correto? Porém, eu notei que alguma coisa me incomodou ali. Daí eu fui atrás do que dentro de mim concordava com aquilo, ressoava com aquilo. E no fim não era nada que eu concordasse, eu percebi que eu me senti sendo criticada injustamente, coisa que sempre aconteceu comigo quando criança, né? Faz parte da dinâmica de invalidação de uma mãe que precisava que eu fosse de um jeito que ela soubesse administrar emocionalmente, entende? De novo, não tem raiva em mim nisso. Eu entendi todos os motivos e como a Louise Hay sempre fala, somos vítimas de vítimas, tá? Só tô pontuando como o que eu tive de experiência emocional na minha infância fez com que, ao ler a thread Roberta é Mercenária, tenha me incomodado, porque eu me senti novamente sendo invalidada e criticada injustamente. Você entendeu o que eu quis falar com critique quem te critica? Se a pessoa tiver razão ou se doer dentro de você, você tem que ir atrás do que você pode aprender com aquilo e do que você pode mudar na sua vida para que você fique mais confiante, mais consciente da sua imagem, das suas habilidades, das suas qualidades e também dos seus pontos fracos, que sempre podem ser melhorados, amenizados, neutralizados ou assumidos. Às vezes a nossa maior dor é a nossa maior força. Então, nesse chão, nesse solo, em que os 4 pilares da autoestima estão construídos sobre, nesse chão tá propício a gente assumir, a partir das críticas das pessoas, que nós estamos errados, né? Que não tem como a gente ter uma autoestima alta. Então, se nesse chão, se nesse solo sobre o qual estão construídos os 4 pilares da autoestima, se esse chão estiver propício a gente assumir, a partir das críticas, que nós estamos errados, que nós precisamos nos corrigir, que nós precisamos nos adequar para que gostem da gente, não tem como a gente ter uma autoestima alta. Por quê? Porque esse solo é mole. E o andar da autoestima ali no alto vai desmoronar junto com os pilares, porque eles não conseguem firmeza naquele chão, que é um chão que está sempre instável dependendo do que o externo traz a respeito da opinião e do julgamento das pessoas para a gente. Agora, se esse chão estiver propício a gente entender o que é nosso e o que é do outro, a gente consegue firmar os pilares.
porque o chão vai estar nivelado, bonitão, firmão, estável. Então a gente consegue firmar os pilares da nossa autoestima e manter nossa estima ali do alto. O negócio é que não dá para primeiro tentar trocar o tipo de solo para depois reconstruir as colunas, os pilares. É preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Porque para conseguir entender que a crítica do outro não é um manual de instruções do que você deve mudar em você, você precisa ter entendido que você tem um valor pessoal, tá? Autoestima baixa é o resultado de um solo molenga e instável, em que você está convencido de que se você fosse diferente, você não se sentiria frustrado, não se sentiria impotente, não se sentiria incapaz. Por isso você precisa mudar. E você sabe o que você precisa mudar de acordo com o que as pessoas criticam em você. Quando a gente não se conhece, a gente depende da opinião das outras pessoas para formar uma imagem sobre nós, para a gente entender quem a gente é no mundo. Imagina que você não tenha um espelho em casa e precise que alguém então te fale como tá o seu look antes de você sair para encontrar uma pessoa importante. E essa pessoa em quem você confia para avaliar como tá o seu look, já que você não tem espelho, fala: nossa, ai, tá muito feio, credo, você ficou estranho, meio desproporcional, não dá para você ir assim não. Se você tivesse um espelho, você poderia olhar e ver por si só se você concorda ou não com essa opinião. Né? Você não precisaria nem da opinião, mas dada a opinião, você poderia olhar e ver se você concorda ou não, se a pessoa tem razão ou não. Agora, se você não tem um espelho em casa, você vai ter que confiar, ou pelo menos não arriscar e fazer o que a pessoa está falando. E aí você vai e troca de roupa. E pode ser que essa roupa que você colocou agora, que a pessoa achou, então, numa segunda opinião aqui, que ficou excelente, para o seu gosto e para o seu conforto, tenha ficado um show de horror. Mas como é que você vai arriscar? Então você segue com uma roupa que não tem nada a ver com você, que não tem nada a ver com ninguém que está à sua volta, nem com o ambiente que você vai, em que você não se sente confortável, porque você precisa confiar na opinião da pessoa, já que você não tem um espelho. Se você tivesse o espelho, você olharia e saberia se tá bom ou não, se a pessoa tem razão ou não, se você concorda ou não. O espelho é o autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não está ciente de quem você é, das suas qualidades, do seu efeito sobre as pessoas, do seu potencial, do seu propósito, do seu valor, você precisa da opinião das pessoas para entender quem você é. Você precisa confiar, ou pelo menos não arriscar, já que você não tem como saber se o que a pessoa está falando é verdade ou não, se você concorda ou não. O erro que todo burnoutado faz é, não se conhecendo, tendo uma autoimagem ruim, não confiando em si mesmo, precisando da validação dos outros, tentar se corrigir, se aperfeiçoar, mudar, agir ou parecer diferente, porque acredita que fazendo isso, ele vai conseguir ser mais bem tratado pelas pessoas. O erro é acreditar que a nossa autocobrança tem o superpoder de reverter a incapacidade do outro em nos validar, em nos respeitar. A pessoa que nos trata mal faz isso por questões dela, não nossas. Mas se a gente acredita que o problema é a gente confia nessa opinião dela e acredita que o problema é a gente, nós vamos ficar a vida inteira tentando nos encaixar nas expectativas dessas pessoas, para que elas não nos critiquem, não nos cobrem, não nos julguem, não sejam injustas com a gente. E estamos lá nós tentando equilibrar uma autoestima sobre 4 colunas mal estruturadas em cima da areia, nem da praia, de uma duna, mais instável impossível. Não tem como construir uma autoestima. Tá sempre no chão, que ela desmorona.
Existe em nós uma infantilidade de acreditar que se a gente for diferente, a gente nunca mais vai se sentir mal. Nunca mais a gente vai se frustrar, se sentir injustiçado, nunca mais vai ter vergonha, ansiedade, raiva, nunca mais vai ficar triste. Existe essa infantilidade na gente. Se eu for diferente, nunca mais eu vou sentir isso. Só que não existe vida sem raiva, sem tristeza, sem frustração, sem sentimento de injustiça, sem ansiedade. E o melhor jeito de você reduzir esses sentimentos, ou pelo menos o peso ou a duração desses sentimentos, né, já que não dá para acabar com eles, não é tentando se encaixar no que esperam da gente, com a esperança de assim finalmente pararem de apontar os nossos defeitos. Lembra que eu falei? Não é sobre se colocar de modo a todo mundo aplaudir sempre, de você ter a unanimidade, de você parar de ser criticado. É sobre você não precisar que te aplaudam. É sobre você não precisar se adequar ao resultado do que te criticam. É sobre você não precisar da avaliação do outro para saber se você está adequado ou não. É sobre você comprar um espelho para decidir por si mesmo. O que te faz bem, o que te faz mal, o que é bom, o que é ruim, o que te deixa feliz, o que te deixa triste. Um espelho onde você possa enxergar como você é de verdade. Um espelho que mostre a real sobre nossas habilidades, sobre as suas... Eu falei nós, falei você, falei nós de novo. Vamos lá, um espelho que mostre a real sobre as suas habilidades, sobre as suas capacidades, sobre as suas qualidades. Um espelho em que quando alguém falar que você não consegue deslanchar na sua carreira nova, porque você é lerdo, porque você faz tudo errado, você pode olhar no espelho e entender que aquele ressentimento é da pessoa, de alguma experiência que ela teve, de alguma crença que ela construiu na cabeça dela. E entender que não, isso não é verdade. Eu estou começando, eu estou andando para frente no meu ritmo. Em comparação a ontem, eu tô muito melhor. E conseguir confiar que vai dar certo e entender que você pode melhorar, né? E que você só precisa continuar. Que não tem nada errado na trajetória que você está construindo. E que se a outra pessoa não concorda que essa trajetória que você está construindo é a melhor, ela faça diferente, então, quando ela for fazer a mesma coisa na vida dela. Entende? Não é um espelho em que você, sendo uma pessoa medíocre, se olha e se vê fodão. Também não é disso que a gente está falando. É um espelho em que você finalmente entenda que os seus sentimentos ruins e desconfortáveis são um escudo com o qual você está tentando se defender das críticas e das cobranças. Porque aí você vai descobrir que essa raiva que você sente é uma raiva que no fundo você não quer resolver. Porque você inconscientemente acredita que se você não tiver mais essa postura bélica, reativa, para responder às críticas, as pessoas podem te machucar ainda mais. Você olha no espelho, aí você descobre que essa sua ansiedade é um escudo de proteção que você usa. Por isso você tem dificuldade em fazer as coisas que poderiam ajudar você a baixar essa ansiedade. Que eu sugiro, que seu médico fala, que seu terapeuta recomenda. Porque talvez você acredite que se você não se preocupar com tudo o tempo inteiro, se você não estiver em alerta e na defensiva o tempo todo, talvez as pessoas possam te dar uma rasteira, talvez você possa levar uma rasteira da vida. Você descobre que essa vergonha que você sente quando te criticam pode estar te protegendo de mostrar coisas dentro de você que você acha que se as pessoas enxergarem, elas vão te rejeitar. E com isso você sempre mantém o solo molenga. Nunca consegue construir uma boa autoimagem, uma boa autoestima. Você não consegue entender que você tem capacidade de mudar. Você não consegue se ver como uma pessoa que vale a pena, que vale o esforço do outro, que vale o amor do outro, que vale o dinheiro do outro, que vale o elogio do outro,
que vale a validação do outro. E enquanto esse solo for molenga e instável, você não consegue ter liberdade. Porque para ter liberdade, como eu falei na aula passada, é preciso ter coragem. É preciso ter a coragem de ser quem a gente é. Deixando as pessoas falarem o que elas quiserem sobre nós, deixando as pessoas pensarem o que quiserem sobre nós, deixando as pessoas julgarem a gente como elas quiserem, deixando até que elas debochem da gente. Porque quando a gente olha no espelho, a gente sabe que aquilo é deles e a gente é foda. E eu vou te falar uma coisa. Se achar foda não é ser arrogante, não é ser fora da realidade. A nossa cultura sempre diz que a gente tem que ser humilde, né? Que a gente não pode se achar porque você está sendo egoísta, está sendo arrogante. Todos nós somos foda. Todos nós somos pessoas especiais que não apenas têm o direito de estar aqui e de ocupar esse lugar, mas que têm um propósito, uma missão, um impacto no mundo. E um propósito que a gente cumpre não através do nosso trabalho, mas sendo quem a gente nasceu para ser, sendo autênticos. E tudo o que está impedindo você de ser quem você é, de fazer o que você tem que fazer, é um indicador de que ali está faltando coragem. Porque você não está conseguindo ver quem você é de verdade, o que você pode fazer, com quem você pode contar, o que você tem que fazer, o impacto que você tem no mundo. Você se sente incapaz e não merecedor de uma vida boa, porque você acredita que você é quem falam que você é. Solo molenga, chão de areia de duna. Porque você não se conhece. Porque não existe, gente, uma só pessoa sobre esta terra que, ao se conhecer de verdade, não se torne imediatamente uma pessoa forte, corajosa, autêntica, especial e foda. Não tem uma só. Se você não se acha foda, é porque o solo está molenga. Você precisa comprar um espelho urgente. Que você está confiando na opinião das pessoas para entender quem você é. Você está seguindo a programação que colocaram na sua cabeça desde cedo a respeito de como você deve parecer para o mundo, para não ser arrogante, para não ser egoísta. Você precisa servir a todos, colocar a prioridade da sua vida em tudo, em todos, menos em você. E aí você fica se sentindo um lixo. Solo mais mole do que nunca, solo de geleca. E não tem como as pessoas te falarem quem você é, porque elas sempre vão te falar quem você é para elas. Quem você é em comparação ao que elas acham que você deveria ser, ou que elas gostariam que você fosse. E quem elas acham que você é, ou o que elas acham que você deveria ser, não é quem você é. E aí, ao invés de ser quem você poderia ser e construir uma vida linda, saudável, feliz e próspera, você fica tentando corrigir os defeitos que você não tem, para ver se assim não enchem seu saco. Não vão parar, tá? Pode corrigir o que você quiser, não vão parar. Não existe possibilidade de todo mundo concordar que você é foda, mesmo você sendo. Então você precisa entender e aceitar que você é foda para poder se colocar fodamente no mundo e viver apesar do que falam. Se estiver sendo diferente, você está vivendo a partir do que te falam. E eu tô falando comigo também, tá? Porque eu ainda tenho questões, algumas críticas ainda me doem. Mas eu comprei um espelho e quando dói eu corro pra lá pra entender o porquê de ter doído. E eu sempre acho uma opinião de alguém grudada em mim. Hoje sempre da minha mãe. Assim, sabe, na frente, me atrapalhando, ver inteiramente como eu sou de verdade. E aí eu trabalho pra conseguir tirar aquela coisa que me atrapalha a visão. E talvez você não compre um espelho porque você tem medo do que você vai ver, né? Mas eu te desafio,
Compra o espelho. Olha. E olha você pelado. E você vai ver que você aguenta bem o tranco. Não foge da terapia. Espera que a gente já volta aqui. Eu vi uma live outro dia que o cara tava falando que o melhor jeito da gente conseguir ser quem a gente é de verdade, quando a gente entra num ambiente, seja esse ambiente qual for, é a gente entrar convencido de que todos ali nos querem. Querem nossa amizade, querem nosso corpinho, querem nosso conhecimento, querem nossas opiniões. Porque quando a gente se sente amado, é o único momento em que a gente consegue verdadeiramente ser autêntico, que a gente consegue ser livre para ser quem a gente é de verdade, sem tentar se encaixar em nada, sem tentar impressionar ninguém. A única forma da gente ser autêntico é quando a gente sente que é amado. E quando a gente sente que é amado? Quando a gente é quem é de verdade. Quando a gente deixa de usar as opiniões das pessoas que não são sobre nós para entender quem a gente é. Quando a gente não precisa de aplauso, a gente só precisa que respeitem os nossos limites e não tentem nos encaixar onde a gente não pertence. Para conseguir se enxergar como você é e viver, apesar do que as pessoas falam, com toda a liberdade, saúde, autenticidade, que é a única forma da gente ser feliz, a gente precisa amadurecer. Resumo é esse. A gente vai precisar se responsabilizar por tudo o que acontece na nossa vida. E isso significa, na prática, trocar o fulano que aparece nas suas frases pela palavra eu, a partir daqui. Ou seja, ao invés de justificar como você está se sentindo por conta das ações de alguém ou de algo que tenha acontecido, sobre o qual você não tem controle, você vai trazer para si a responsabilidade de como você está se sentindo. Exemplo que eu dei outro dia num vídeo lá do outro canal. Você tá com o banheiro da sua casa interditado por conta de um vazamento e o pedreiro jurou para você que ele vinha hoje. Só que daí chegou hoje e o pedreiro não apareceu. Então você pega o seu escudo da raiva e fala: eu tô puto porque o pedreiro me deixou na mão. Solo molenga, chão de duna, pilares balançando, autoestima ruindo. Se você baixar esse escudo, for na frente do espelho e ser verdadeiro com você e com o que você está sentindo, amadurecido e trazendo a responsabilidade para você, para que assim você comece a ter como mudar as coisas na sua vida, você vai dizer: eu estou puto porque eu... Entendeu? Não é eu tô puto porque o pedreiro não veio, eu tô puto porque o vizinho de baixo tá interfonando. Eu estou puto porque eu o quê? Eu estou puto porque eu contava com o pedreiro para que ele resolvesse isso hoje e me frustrei. Ah, então você não é uma vítima indefesa que não pode mudar a situação, não é mesmo? Você pode então tomar alguma atitude para resolver isso. Você pode chamar um outro pedreiro, você pode negociar com o cara que te deu o furo hoje para vir amanhã. Você não é uma vítima indefesa que está à mercê da atitude dos outros para resolver o que acontece na sua vida sem controle. Não é você, então, uma vítima. Olha que interessante, quando a gente assume a responsabilidade, a gente começa a ter controle sobre algumas coisas, começa a ter força para mudar algumas coisas. Interessante, né? Aliás, falando do pedreiro, minha mãe se saiu com uma ótima outro dia. O cara cobrou, sei lá, R$1.000 pelo serviço. Aí ela falou que ela pagaria 1.100. Desde que eles combinassem o seguinte: cada dia que o cara faltasse, ela ia descontar 200, e cada dia que o cara chegasse mais de 1 hora atrasado, ela ia descontar 100. Ele acabou o serviço no prazo, não atrasou, foi ótimo. R$100, melhor gastos da vida. Entendeu, gente? Quando você se responsabiliza pelas coisas, você percebe que imediatamente a rédea da vida vem para sua mão.
Você não é mais impotente diante da vida, tendo que aturar o que quer que aconteça ou o que as pessoas façam. Agora você tem algum controle. Que, gente, não tem nada que faça você se sentir mais um merda do que a sensação de que você não é capaz de fazer nada para mudar uma situação que tá ruim para você. Não tem nada que estresse mais do que a sensação de ser impotente perante a vida. Para você ter essa rédea na mão, você precisa mexer no solo, construir seus pilares, ter sua autoestima, ter um espelho em que você possa ver o que você acha e não o que os outros acham, para se conhecer e não depender do input de gente que está falando de coisas que não são você. E aqui vem outro problema do burnoutado. Para resolver os problemas que o burnout escancara, deixa eu abrir um parêntese aqui. O problema que o burnout traz é a fadiga. O resto todo não é o burnout que traz, e sim o que causa o burnout. O burnout, todo mundo fala, o burnout me trouxe muita ansiedade, o burnout me deixou com insônia, o burnout me deixou com depressão. Não, você já estava deprimido, ansioso e sem dormir direito, entre muitas outras coisas, e por isso você burnoutou. Olha no espelho com coragem e você vai entender a sua responsabilidade, inclusive sobre o seu burnout. E é entendendo a sua responsabilidade que você vai conseguir ter coragem e disciplina para mudar as coisas. O problema é que o burnoutado, além de se achar incapaz, também não consegue ter disciplina. Não estou criticando, também no burnoutei. Estamos todos no mesmo barco aqui. Por quê? Porque o que traz a disciplina para a nossa rotina é a autoeficácia, o pilar da autoeficácia, a sensação de capacidade, de ir atrás de metas, de ter motivação. E por que isso é difícil para o burnoutado? Na verdade, é difícil para todo mundo hoje em dia, porque as pessoas, de uma maneira geral, estão aprendendo cada vez mais e melhor duas coisas. A primeira coisa é a não se responsabilizar por nada. Minha vida tá ruim porque o fulano me ferrou, porque o capitalismo é cruel, porque o governo isso, porque a minha família aquilo, que a minha mãe é narcisista, o meu terapeuta é ruim. Vítima em defesa, solo de Duna. Vocês podem estar rindo, mas eu ouço isso o dia inteiro. A segunda coisa que a gente está aprendendo com a nossa cultura e com a nossa sociedade completamente imatura e doente de hoje em dia é a ser cada vez mais infantil e indulgente, ou seja, não considerar as consequências e sempre fazer as nossas escolhas a partir dos desejos e não das vontades. Porque se você tem vontade de se curar e eu te ofereço uma maçã e uma Nutella, você vai escolher a maçã. Você vai até cozinhar a maçã, que é para contribuir com o tratamento da disbiose. Agora, se você tá afim da recompensa imediata, porque a vida é difícil, porque eu não tenho prazer nenhum, porque eu mereço, porque como é triste ter burnout, você vai escolher de acordo com o seu desejo. Agora, como faria uma criança? Você vai escolher a Nutella. As pessoas hoje estão sempre se esforçando para se vitimizar, para não se responsabilizar e, assim como consequência, já que eu sofro tanto e eu não posso fazer o que eu quero, não se reprimirem. Então o cara é casado, tá num relacionamento fechado, num relacionamento monogâmico, e você quer que ele se reprima numa vida difícil em que ele não tem prazer, só trabalha para pagar boleto? Ele não deve ceder às oportunidades, impulsos e desejos de comer todo mundo que ele tiver oportunidade. Coitado, deixa ele, só trabalha, não se reprima, já dizia o Menudo. Então esse cara se sente sem a necessidade de ser responsável com o acordo lá que ele fez com a esposa. Ele mente, ele dá um olé, e ela, que também é imatura, insegura, que se sente incapaz, que também não tem espelho e o solo tá molenga, se mantém naquele relacionamento indigno. Porque pior que ter um marido que não te respeita é não ter marido. E fica todo mundo comentando que você é uma largada. Gente, para. Depois você não entende por que o corpo não sai do estresse crônico.
Quando você vive a partir do medo, não existe como você seguir o caminho que vai te levar à dignidade, à segurança, à saúde e à felicidade. Porque você vai sempre ficar tentando manter em pé os 4 pilares que estão ruindo em cima de um solo molenga de areia de duna, com geleca. E a isso nós chamamos imaturidade. É criança que grita, que bate o pé, que se joga no chão, que faz e acontece, mas no fim do dia tem que obedecer ao que a mãe manda, ao que a professora fala, ao que sei lá quem que é adulto ameaça. Quando você é imaturo, você vive a sua vida a partir do que te falam que você tem que fazer. E assim, sem conhecer quem você é, você não tem coragem para fazer o que o seu coração manda, o que a sua dignidade pede. E para se convencer de que não tem outro jeito, você se coloca numa posição covarde, em que você repete, é que você não sabe como é a minha vida. Se você soubesse como é a minha vida, você ia mudar de opinião, porque a minha realidade não é... Como se todo mundo fosse capaz, menos você, a vítima do mundo. Sim, tô falando comigo também, porque a Roberta de ontem era assim. Como se todo mundo tivesse a faca e o queijo na mão, menos você. Aí você cai no papo da militância radical, de que não tem como você ter segurança, saúde e felicidade, porque o capitalismo... Gente, para. Para, gente. A vida quer da gente coragem. O burnout quer da gente coragem para confrontar ele e falar: sou eu que mando na minha vida agora, ô burnout. Não você. Mas a imensa maioria de vocês insiste em tentar se encaixar no que acham que vocês deveriam fazer e a acreditar que isso é a única coisa que vocês podem fazer. Já que não tem capacidade, que não é merecedor, que não consegue, eu já tentei de tudo, agora só me resta desistir. Ah, porque eu tenho TDAH, porque eu tenho autismo, porque eu dependo do remédio. Gente, para! Cada vez que você precisar de disciplina na sua rotina de recuperação e vier aquela vozinha do ai, não tô com vontade, ai, é muito chato, ai, depois eu faço, ai, é difícil pra mim... Lembra que é justamente por isso que a sua vida não anda. Porque podem ter te falado que você é incapaz, lerdo, distraído, incompetente, fraco, sem força de vontade. Ai, desculpa, minha garganta tá ruim. Mas enquanto você deixar essas crenças que plantaram em você formar o seu chão, todos os pilares vão desmoronar. Por que os pilares vão desmoronar? Porque criança não sabe resolver nada. Criança tem que fazer o que os outros mandam ela fazer. Amadurecer, gente, exige disciplina. E ter disciplina exige que você deixe de ser criança, tá? Vou falar de novo, presta atenção aqui. Amadurecer exige disciplina. E ter disciplina exige que você deixe de ser criança. Que você deixe de reclamar, de lamentar e se responsabilize e resolva. Com coragem. Confiando que você é foda. Que você é. E às vezes tudo que a gente consegue fazer é fingir que é foda, né? É agir como se já se reconhecendo sendo foda, mesmo que ainda seja difícil, mesmo que ainda não faça muito sentido, mesmo que no fundinho a gente ainda duvide. Quando você ouvir na sua cabeça que você não tá com vontade, que é chato, que não vale a pena, coloca o escudo no chão, vai pra frente do espelho e entende o que tá doendo em você, o que tá incomodando. O que está dando a entender que você não vai conseguir? Descobre qual é a justificativa que você tem para esse não vale a pena, é chato, não quero. O que você está tentando evitar? O que você tem medo de sentir quando você for fazer o que você tem que fazer? Spoiler. É a sua intolerância ao desconforto de não ser quem você acha que deveria ser, para agradar todas as pessoas que te criticam. É não querer correr o risco de se frustrar, de ser rejeitado, de não ter uma recompensa imediata que aplaque a sua pressa em resolver a vida de uma vez para parar de ter emoções desconfortáveis. É você se esforçando para ser criança para sempre, porque criança
tem que fazer o que os outros mandam, mas não precisa ter o risco e o desconforto de assumir responsabilidades por coisas que podem dar errado e que são passíveis de crítica. Feche os olhos e imagine como você estará se o que você precisa mudar continuar igual daqui 10 anos. Você vai ver como você vai rapidinho fazer o que você tem que fazer. Ajuste o seu senso de consequência. O negócio que faz você ter disciplina chama força de vontade. Por que chama força de vontade? Porque você precisa ter força para atender às suas vontades, não os seus desejos. Além da terapia, o que te ajuda a ter um solo firme para você ter pilares fortes para sustentar o andar da autoestima com solidez? Estude, leia, se informe. Coisas que impactem a sua visão de mundo, sua capacidade de achar soluções, de entender a vida e as pessoas, de questionar suas travas. O que eu tô falando aqui é, para de seguir perfil de fofoca e de clicar na última polêmica da Geise Arruda e da Andressa Urach e leia as notícias do cotidiano da sua cidade, da economia, do mundo. Siga pessoas com cuja opinião você não concorda em 100%. Fura a bolha. Você tem que ler livros de assuntos variados, de autores variados, de estilos variados. Tenha hobbies, faça atividades que você nunca pensou em fazer, mas que você sempre teve curiosidade. Busque informações das coisas que você acha legal. Usa seu coração como GPS. Acompanhe as pessoas que podem te ensinar alguma coisa, mesmo que tenha outras coisas que ela fale que você acha que não tem nada a ver. Questione as coisas, cruze informações, pensa, raciocine, não aceita informação com um viés tal que você repete no decoreba. Tenha suas próprias opiniões, tenha referências, amplie a sua cultura, visite lugares que você nunca foi. Com a internet a gente pode visitar lugares até sem sair de casa hoje em dia, se você tiver com uma fadiga que te impeça de se movimentar pelos lugares. Isso significa, gente, parar de usar o paredão do BBB ou o resultado do último jogo do seu time como distração para não sentir as emoções que você acha que são desconfortáveis. Cuida do seu corpo, cuida da sua mente, na mesma medida, sempre visando o seu eu do futuro. Então, sono, alimentação, atividade física, descanso, que é diferente de sono. Meditação, imposição de limites, questionar crenças, vigiar pensamentos, descanso. Aprenda a se arrumar da forma a parecer quem você quer ser. Sua versão, agora sei que sou foda. E eu sei que a fadiga atrapalha a gente nisso, tá? Pra mim também é insônia. Então eu tô falando comigo também nessa, porque só agora eu tô conseguindo pensar nesse tipo de coisa de novo. Seja a pessoa que se dedica, que se planeja, que se organiza, que se compromete, que se esforça, mesmo quando o resultado ainda não estiver vindo. Construa as coisas, tenha paciência, aprenda com os erros, tenha objetivos, tire seus sonhos da gaveta. Entenda, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, que erros nada mais são do que aprendizados. Firma esse solo. Faça o que você tem que fazer sem tentar mudar o seu caminho ou o seu ritmo para alguém se sentir melhor. Lembra sempre da historinha que eu vou te contar agora. Uma vez eu fiz um freela numa agência e, para vocês terem uma ideia do nível dos redatores que tinha nessa agência e consequentemente de todo o staff da agência, um dos redatores veio me perguntar uma vez que joguinho que eu estava jogando no computador, porque eu digito rápido e ele achou que era um jogo de tirinho. Aí veio, que joguinho você tá jogando? Não, eu tô fazendo job. Aí outro redator, no mesmo lugar, tipo na mesma semana, outro redator me chamou num canto e perguntou se eu poderia fazer as coisas menos rápido, porque o pessoal da agência acreditava que demorava 3 dias para fazer um negócio que eu estava entregando em 4 horas. Então, se eles entendessem que demorava 4 horas na realidade as coisas que os redatores entregavam em 3 dias, eles iam ter que começar a fazer em 4 horas. Então, eles iam ter que fazer nos 3 dias que eles faziam um trabalho só, pelo menos 6 trabalhos, né? Isso é escolher viver como criança. Não à toa, esse cara, até hoje, reclama de tudo.
e sempre fala que eu sou foda, que eu tive sorte, tudo que eu faço é bem feito. Sendo que, como eu não sou nenhuma aberração da natureza, tudo o que eu faço só fica bem feito depois que eu, com disciplina, comprometimento, esforço, etc., aprendo a fazer. Se eu ficasse jogando joguinho de tirinha o dia todo, mentindo que um negócio que demora 4 horas leva 3 dias para fazer, eu certamente estaria aqui falando que eu não escrevo as aulas porque é muito difícil. Ai, porque muita gente critica, pouca gente assiste. Mas eu aprendi a fazer. Eu tô aqui dando o melhor de mim. Eu faço porque eu tô construindo o que eu quero ter daqui a um tempo. Tem dia que eu tô me sentindo um cocô. Aí eu finjo que eu sou a Roberta que eu quero ser quando eu estiver ganhando dinheiro, dando cursos e entrevistas. Aos poucos eu vou arrumando o meu chão, meu solo e os meus pilares e baixando o volume das vozes críticas, porque só assim eu posso ser quem eu sou de verdade e fazer o que eu tenho que fazer. E como vocês já sabem, é só assim que a gente sai de um burnout. Amadurecimento, disciplina, fé na gente e fé na vida, paciência, construção. E um espelho chamado terapia que nos permita ver de maneira clara quem a gente é, o que a gente quer de nós e da vida. Porque as pessoas dessas a gente não tem controle nenhum, concorda? E tentar controlar o que não tem controle só serve pra gente ficar ansioso. Mais vale a gente se conhecer para criticar as críticas até que elas não sejam mais ouvidas daqui de cima da autoestima alta, firme e forte, sobre os pilares que constroem a visão que eu tenho de mim, aqui onde eu não me esforço mais para ser aplaudida, porque eu não preciso mais do aplauso de ninguém, do que continuar dependendo do que as pessoas acham que a gente deveria fazer, preso num personagem social que fica tentando agradar as pessoas com tanto afinco que tudo o que a gente consegue no final é continuar sendo julgado, só que muito, muito exausto e ressentido e frustrado. Tem que olhar no espelho e falar, cara, você é foda. Eu hoje consigo olhar no espelho e em 99% de mim reconhecer que eu sou foda. Um dia eu vou chegar no 100%. É um trabalho, é um processo, é um caminho. Não é uma mágica que a gente fala, agora eu vou ter autoestima alta. Tchan! A fadinha da Cinderela tá ocupada. Vai ter que fazer o trabalho por você mesmo, na terapia, construindo um chão firme, com pilares fortes, para sustentar uma autoestima alta, em que independentemente do que falem sobre você, você olhe no espelho e reconheça que aquela pessoa pode ou não ter razão, mas independentemente do que ela está falando, dela ter razão ou não, isso não tira o fato de você ser foda. Até a próxima!